Sejam bem-vindos ao MEV-REC, o podcast mais MEV do Brasil, feito pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. E nós temos uma questão para colocar para você hoje, que é como políticas públicas de saúde são feitas. Né? Políticas públicas determinam os rumos de como uma saúde pública, a saúde no Brasil, para onde ela vai e como ela acontece. E como elas são feitas. Né? Como nós podemos participar da formação da composição disso, e será que a medicina do estilo de vida teria algum papel, alguma contribuição? Essa conversa vai ser muito legal e nós estamos aqui com dois convidados. Vou apresentar primeiro o Marcelo, que é o nosso diretor de educação, Marcelo Gobo Júnior, está aqui com a gente. É muito legal estar aqui, Luiz, mais um podcast e um assunto bem especial para a tribo da MEV. E a nossa convidada especial, vou apresentar ela aqui, é a professora, porque ela disse que o currículo dela que representa é esse, professora Rosuíta Fratari Bonito, querida, foi nossa professora minha do Marcelo, na Universidade Federal de Uberlândia. Ela tem residência em Medicina Geral Comunitária, tem mestrado em Ciências da Saúde, doutorado, e hoje está na gestão de ensino na rede EPSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que é a maior rede hospitalar, né, talvez a maior rede de hospitais do mundo, né? Pega os 41, Rosuíta, 41. Não serão 45 daqui a pouquinho. 45 hospitais universitários federais do Brasil. O maior formador de residentes no nosso país. E a Rosuíta está lá agora contribuindo com o ensino. Rosuíta, seja bem-vinda. É um prazer imenso você ter aceitado o convite. Uma professora nossa, né, uma inspiração. E eu estava lembrando, Marcelo, com a Rosuíta aqui, ela fez um dos primeiros cursos da MEF Brasil. Quando a gente começou, Mesmo? primeiro, a gente fez os primeiros 2 cursos presenciais, a Rosuíta fez. Eu não lembro se o primeiro ou o segundo, mas ela estava lá com a gente. A gente fez na Plane mesmo, na clínica. Aham. Lá no comecinho, na pré-história da MEF Brasil, ela estava lá. Rosuíta, seja bem-vindo, que grande prazer. Prazer é meu, Luiz, estar com você e com o Marcelo, né? Meus ex-alunos muito queridos, né? Nem todos são tão queridos quanto vocês, mas vocês são queridos, sim, tá? É um prazer estar aqui e poder discutir esse assunto, que é um assunto que me encanta, né? Políticas públicas e a MEV. Me encantam muito isso. Prazer estar aqui. Isso aí, Rosuíta. A gente podia começar pensando uma coisa. Por que interessa pensar em políticas públicas de saúde? Né? Porque o nosso público, quem está ouvindo o nosso podcast aqui, a maior parte são profissionais de saúde, médicos predominantemente. Né? É, por onde a gente pode começar a pensar a importância de pensar isso, como que funciona? Olha, eu penso que a epidemiologia pode nos dar o chão, porque as políticas públicas elas são pensadas em resposta a perfis epidemiológicos. Quando nós pensamos, para mim, a primeira política pública que eu trabalhei com ela, né, foram o programa de imunizações. É uma política pública que deu muito certo no nosso país, deu certo no mundo inteiro. Por que então o mundo investiu em vacina? Porque, do ponto de vista epidemiológico, as crianças, na maioria delas, né, e adultos também, mas especialmente as crianças, elas tinham coeficientes de mortalidade importantes por doenças que os laboratórios foram fazendo investimentos para que as vacinas fossem fabricadas. Óbvio que teve processos, né? Nós temos problemas, por exemplo, com a vacina da polio de vírus morto, né? A sal, que a gente teve um problema, o laboratório disponibilizou uma vacina que adoeceu pessoas. Então, esses processos de construção de políticas públicas, eles vão e vêm, porque você precisa construir, vamos pensar assim, a solução, mas essa solução também tem que ser avaliada. Tem que ser avaliada. Uma vacina, e nós vimos isso na epidemia do Covid, né? Precisa de uma avaliação. O que nós precisamos também pontuar, e eu acho que isso é uma coisa difícil de ser falada, mas que é real, é o quanto essa política, eu estou pensando especificamente na vacina, ela colabora ou não com o controle daquele agravo que você está tentando controlar.
Eu acho que nós tivemos assaltos na ciência dessa vez, né? No sentido de colocar em jogo uma vacina numa perspectiva louca da população e dos governantes também. Porque, veja, um laboratório que ganha a vida construindo ou fabricando vacinas, ele tem que ter uma responsabilidade de colocar a serviço do público algo que seja minimamente seguro. Nenhum laboratório vai colocar em risco o produto dele, porque ele quer vender esse produto depois. O custo para poder pesquisar e produzir isso é muito alto Exatamente, para o laboratório arriscar assim, né. exatamente. E Ele tem outra que ter um coisa, retorno depois. tem que ter essa venda, ela também tem que ser destinada a mais investimentos, né? Então, essa política específica da vacina, ou todas as outras, Luiz e Marcelo, eu acho, por exemplo, vamos pensar o que aconteceu com a epidemia de AIDS. Por que nós logo tivemos uma política pública e o Brasil se diferenciou nessa política pública quando ele começa a fabricar medicamento? Nós fomos atrás primeiro, e a gente vai lembrar aí que aqui da epidemia de AIDS, né? Quem foi a primeira população considerada população de risco? Nem era de risco, né? Naquela época. Mas então vamos investir nisso. Depois descobriu-se que, na verdade, era também os politransfundidos. Então vamos atrás de uma política pública que dê conta de colocar a serviço da população um sangue de boa qualidade. E essa política pública inicialmente ela foi tão boa, e a gente lembra disso, que a comunidade gay de São Francisco zerou a transmissão entre homossexuais. Então, as políticas públicas, quando elas são aceitas pela população, elas, óbvio que elas têm qualidade, né? Ninguém vai dizer para a população que isso é importante se isso realmente não interferir na cadeia de transmissão, por exemplo, na história natural daquele agravo. Então, eu penso, por exemplo, outra coisa que não é bem uma doença, mas é um agravo, são os acidentes de trânsito. E que a gente viu políticas públicas extremamente eficientes serem colocadas à disposição da população. Muitas dessas políticas, muitos de nós introjetamos o uso do cinto de segurança. A gente nem pensa que usar cinto de segurança é política pública de saúde, né. Nós não conseguimos mais entrar num carro sem cinto de segurança, a gente fica solto no carro, não é assim? Mas outras, por exemplo, a questão da bebida, né, da alcoolemia zero, ainda não foi possível do jeito que a gente gostaria, a questão da velocidade, a gente fica muito implicado com radar, né? Há os que defendem que ali está colocando um radar só para a gente pagar a multa. A gente vê pouco investimento do dinheiro gasto com as nossas multas e com as nossas carteiras retornando para as estradas, isso é verdade. Mas a gente tem um país também que não responde muito a isso do ponto de vista da governança. A gente sabe disso. Nós temos poucos gestores públicos que abarcam as políticas públicas de uma forma efetiva. E nós vimos isso acontecer. Então, eu tenho a impressão que nós temos políticas públicas muito assertivas. E, no meu ponto de vista, elas são construídas na medida que a gente olha para aquele agravo, entende a história natural dele e diz assim: aqui dá para intervir. Ou a gente pode ter um agravo que tem 2 pontos vulneráveis, mas a gente sempre faz opção por aquilo que é mais seguro, às vezes o que é mais barato para o país também, mas eu entendo que as políticas públicas são construídas a partir de uma epidemiologia, daquele agravo, daquela doença. As políticas públicas têm como interesse, né, buscar o maior bem possível ali, né, olhar a saúde da população a partir desses dados epidemiológicos. Então não é uma chatice, não tem nenhum plano perverso assim na política pública. O objetivo ali é a gente tentar tratar e proteger a população de um agravo que é muito frequente, muito comum e que vai ter impactos depois. A gente estava brincando aqui falando sobre a MEV, né, conversando com a Rosuíta, que é até uma coisa que depois a gente conversar sobre qual que é o impacto que tem, por exemplo, né, quando a gente define uma política pública que vai cuidar do estilo de vida, para os gastos depois que são tão grandes em hospitais. Então a política pública ela consegue
até levar a economia para que você consiga investir melhor em outro lugar. Eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês conversavam, por exemplo, como medidas que são populacionais impactam muito mais rapidamente e numa escala muito maior do que ações individuais, né? Uma questão como o cigarro, o Brasil é um bom exemplo nisso, né? Do que políticas públicas que vão ser de intervenção populacional e que tem a ver com o estilo de vida, podem gerar para a população, né? Hoje a gente acha estranho alguém fumar e todas as medidas, a maior parte delas, que de fato geraram impacto, não estão ligadas à ponta da assistência, né? Não é no consultório médico. É a taxação do imposto, é a questão da não comercialização, e é isso que vai fazendo diferença e que a MEV é um prato cheio para ser essa inspiração. Essa questão do tabagismo, ela tem um elemento nela muito interessante, é que começou-se a criar a ideia de que fumar era muito feio, colocando áreas reservadas para fumante e tal. E isso foi um uso de intervenções de mudança de comportamento muito efetivo. O que a gente não está tendo tanto sucesso com o álcool, né? Porque o álcool se associou a relaxamento, praia, carnaval, brasilidade, principalmente quando fala de cerveja. E aí a gente não conseguiu ter tanto sucesso ainda com o álcool quanto teve com o tabaco. Mas é um exemplo de que como a política pública consegue fazer uma coisa que o médico não faz no consultório com tanta eficácia, né? Porque tá no dia a dia, a pessoa tá o tempo inteiro ali vendo a plaquinha de não fumar, vendo alguém criticando, indo num lugar e tendo restrição, começa a funcionar. Mas não tem restrição para o uso de álcool, né, Luiz? Não tem, né? Não, Então, não tem como o área cigarro, reservada né? para, Não tem para área etilista. reservada, porque se for ter área reservada, nós vamos ter que isolar o país, né, gente? Porque se bebe em qualquer lugar, né? Eu acho que eu ia fazer essa comparação mesmo, quanto a política pública do cigarro é um pouco diferente do álcool, né? Uhum, A gente acha feio fumar, mas não acha feio beber, do ponto de vista, inclusive, social. Assim, vamos para o happy hour. O que a gente faz no happy hour? A gente bebe. E podia estar, sei lá, fazendo outra coisa. E aí, se há um fumante na mesa, ele tem que levantar para ir em algum lugar para fumar e ele perde a conversa. E outra coisa que eu também penso é que, do ponto de vista até social um pouco, a gente não tem como medir o tanto de o álcool, entendeu? Assim, quanto que você bebe? Quando as pessoas falavam assim pra gente, quanto você fuma? Eu fumo um maço de cigarro por dia. Nossa, é muito. Na bebida não tem essa quantidade, porque depende da pessoa, né, da resistência ou não que ela tem ao álcool. Né? Então, ela não tem uma medida muito assim, socialmente mensurável. Ela é uma coisa que vai, né? Vai, vai, vai. Eu bebo a noite inteira. Entenderam? Eu acho que tem uma diferença aí. Agora, veja, eu penso que a população de uma maneira geral, e aí nós vamos falar de um país que não tem a educação como um bem de valor mesmo, que a gente não tem, a gente sabe disso. A nossa educação formal, ela não forma cidadãos, ela ensina a ler e escrever e olhe lá, nem interpretar direito, né? Muitas pessoas não fazem nem as contas direito e tal. Mas, enfim, acho que enquanto a nossa educação ela não for se ressignificar para ser uma educação cidadã, né, na medida que eu, na escola, eu posso aprender ou ressignificar conhecimento, de respeito, de um monte de habilidades e competências que a gente tem que ter, nós vamos continuar tendo muita dificuldade em adesão a políticas públicas. Eu não me esqueço, vou citar aqui uma história que eu acho ela muito impactante. Quando os mais médicos vieram para o Brasil, lá na minha terra, lá em Santa Vitória, né, eu tinha uma amiga que era de uma equipe de saúde da família. A médica, que era cubana, a casa dessa minha amiga era na região dela. E a médica me contava que, como a gente era amiga, né, da mesma pessoa, ela me contava, a dona Lúcia foi lá hoje, e aí eu insisti muito, eu estou falando o nome, não é o nome dela. Ela foi lá hoje e eu tentei muito que ela diminuísse a quantidade de doce que ela está comendo, porque a hemoglobina glicada dela continua alta. E a dona Lúcia falava assim para a médica:
Não, aumenta o meu remédio, aumenta o meu remédio. Então, então assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós, enquanto cidadãos, temos que tentar fazer as coisas para que o governo não gaste. Não é assim? Se a gente fosse um cidadão mesmo, inteiro, completo, não, eu não vou dar despesa para o Estado brasileiro. Eu vou, então, fazer medicina de estilo de vida, eu vou, então, entender as coisas que eu tenho que modificar na minha vida e eu vou tentar, então, não comer doce, porque isso, o meu diabetes vai continuar sendo, né, não está controlado, eu vou precisar cada vez mais de insulina, eu vou gastar mais, eu vou chegar no hospital, eu vou ter uma amputação. A gente não pensa desse jeito. A maioria das pessoas pensa assim, não, o SUS faz isso. Como se o SUS não fosse ter que ser dividido para tantos de nós. Então, eu penso que a gente precisa introjetar mais, né, Luiz? E quando você fala da formação, eu não sei se eu fiz essa pergunta para vocês dois quando vocês foram meus alunos, mas eu lembro de perguntar para algumas turmas. Hoje você quer trabalhar a serviço de quem? Eu falava com eles, você tem que acordar todo dia e fazer essa pergunta para você. Se você quiser trabalhar a serviço do seu paciente, você provavelmente vai gastar pouco, vai fazer com que ele gaste pouco, porque ele não precisa de exame complementar, ele não precisa de medicamento. Agora, se você acorda e vai dizer que vai trabalhar para a indústria farmacêutica, aí é uma outra história. Quando eu fui coordenadora de curso, a coisa que mais me incomodava era ter aqueles carros da indústria farmacêutica no meio aí do campus e os alunos todos passando por ele. Então, assim, onde que fica a escola? Eu vou deixar de distribuir medicamento ou que esse aluno que ainda está em processo de formação seja abordado por alguém da indústria farmacêutica para dizer para ele o quanto é bom aquele medicamento, se ele nem sabe para que o medicamento serve ainda. Isso foi uma coisa que me incomodou muito e olha que eu fui vencida. Não, Rosuíta, deixa disso, deixa ele lá, o representante e tal. Ele já está aí tem muitos anos. Se a gente for fazer isso, vai criar alguma indisposição. Olha, Luiz, foi a resposta que eu tive. Entendeu? Então, assim, é lutar muito contra o que já está estabelecido entre nós, entre formadores. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack? Então tem uma oportunidade para você. Para aí rapidinho o que você está fazendo agora. Você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Do que nós temos como visão de qual é o objetivo da nossa atividade como docentes e, por consequência, de como a gente entende que é o trabalho do médico, né? Qual é a finalidade, qual a teleologia do trabalho médico. A gente tem discutido isso muito aqui na MEV Brasil. Que tipo de médico a gente tem criado? E muito do nosso trabalho aqui na escola, do projeto pedagógico da MEV Brasil, é de corrigir uma deformação e mostrar que os objetivos do cuidado em saúde é de construção de saúde. Eu estava brincando esses dias aqui, eu conversando com o Marcelo, né? A gente criou uma expressão: seu consultório é oficina ou escola para o seu paciente, né? Ele sai de lá consertando peça ou você ensina ele a viver bem? E aí eu acho que eu entendo, Rosuíta, quando você fala isso, né? É que tem uma coisa que precede isso, que precede que você precisa ser um bom cidadão e uma boa pessoa antes de ser um bom profissional, antes de ser um bom médico e antes de ser um bom paciente, que é esse o objetivo de uma educação que cria cidadãos, né? Eu estava pensando aqui, né? A gente tem às vezes a visão ruim, né? Como se o Estado tivesse lá, não interessa a nós, ele só gasta o nosso imposto e eu devia fazer ele me dar mais porque ele está cobrando meu imposto. E eu não entendendo que é uma cesta, né, que vai ajudar todo mundo. Então, se eu não cuido da minha saúde, eu atrapalho o cuidado do outro também. Eu acho que o nosso verbo tem que mudar, né, Luiz? Eu acho que a gente tem que aprender a cuidar e não atender. Acho que isso faz uma diferença enorme. O cuidado é uma palavra muito que aproxima mais do que distancia, né? Quando você fala atende, parece que o outro vem com uma demanda e que você tem que atender aquela demanda.
como se a gente não tivesse era que cuidar das pessoas mesmo, né? Às vezes a recusa é o cuidado, né? Você falando assim, né? Às vezes a demanda que a pessoa traz, a recusa é o melhor cuidado que você pode ofertar. E você entender, né, qual é a razão daquela demanda, porque talvez seja outra questão que está ali, e o atendimento precoce dela sem essa reflexão leva mais à iatrogenia do que um bom resultado para a pessoa. Pensando nisso, Rosuíta, né, a gente começou a falar aqui um pouquinho disso e da importância da política pública. A medicina do estilo de vida, ela também é um movimento de profissionais que, incomodados com o estado da coisa, né, e eu posso dizer até que decepcionados com o estado da coisa, muita gente fala assim: olha, eu estava querendo abandonar, não queria ser médico mais, né? Eu acho isso muito triste chegar nesse ponto. Vem na MEV um jeito de falar: olha, eu posso pensar aqui numa medicina que possa fazer diferença. Como as políticas públicas são construídas, eu não estou pensando na questão epidemiológica. A gente entendeu que primeiro a gente olha para o problema, os grandes desafios de saúde, e a gente vai criar uma política para isso. Mas como as políticas públicas são construídas na vida real, e como a gente poderia entrar nisso, pensar nós, né, médicos, profissionais de saúde, como a gente pode entrar e influenciar o rumo disso? Para que, por exemplo, uma hora a gente possa pensar que a medicina do estilo de vida possa ser uma política pública de verdade. Hoje, a gente vai ressignificando tanto as coisas, né? Hoje, eu acho que a responsabilização pela nossa saúde, eu acho que a neve mostra muito isso. Sabe? O que eu tenho que fazer comigo para que eu seja uma pessoa saudável? Então, eu fico pensando assim, primeiro, eu acho que a MEV tem que, assim, como toda política pública, né? Eu disse para vocês no começo que ela precisa ser avaliada. Ela precisa ser avaliada. Eu acho que a entrada da MEV como uma política pública, ela precisava ter uma aplicação numa determinada população, entendeu? E que a gente avaliasse isso. Óbvio que eu não sei se são mais 7 princípios, porque, como você disse, eu fiz o primeiro curso, eu não sei se as coisas mudaram, mas eu acho que conhecer os princípios, entendê-los como algo que nos ajuda na nossa qualidade de vida, porque aí o que está em jogo, Luiz, é a qualidade de vida. Eu acho que compreender a nossa qualidade de vida na perspectiva da MEV é desafiante e é extremamente deslumbrante. Vamos pensar assim numa palavra bem. É deslumbrante você pensar que ao ter aqueles passos como políticas para você, a sua qualidade de vida melhora. Eu imagino que para se transformar numa política pública, há de haver mensurações. A gente precisa provar, né, Isso, que essa precisa provar. abordagem ela tem impacto na população, para que ela possa ser Exatamente. aceita a nível político, né, Isso. de se tornar lei, de se tornar norma, de se tornar instrução. Provar não em qualquer linguagem, né? Mas na linguagem do gestor, que é Sim. um ponto muito importante. Veja, eu estou num lugar hoje, né, que mexe com o hospital e tem hora que eu fico muito incomodada, porque assim, vamos aumentar a leito de UTI. Aí eu penso assim, várias vezes que eu estava dando aula, ou na segunda ou na terça à tarde, eu falava com os estudantes, vai lá no pronto-socorro agora e vê quantas internações por condições sensíveis à atenção primária que estão lá. Já teve grupo que trouxe que 98% dos casos que estavam no pronto-socorro naquele dia, naquela tarde, eram condições sensíveis à atenção primária. Entendeu? Então, por que nós vamos abrir mais leito de hospital se o que está lá pode ser resolvido de uma outra forma? Poderia ser evitado, né? Exatamente. Eu acho, Luiz, que a MEV é a mesma coisa. Entendeu? Comparando assim, eu acho que nós precisamos nos concentrar naquelas pessoas que utilizam a neve como um estilo de vida e estudá-las, eu não sei se retrospectivamente ou prospectivamente, mas eu entendo que é um grande desafio. Até do ponto de vista também de economia,
né, de Claro. pensar assim, à medida em que a pessoa é estimulada hoje tem um projeto de lei de considerar, por exemplo, o gasto com academia como gasto em saúde, para ser descontado do imposto de renda. Calcular o quanto, à medida em que a pessoa faz atividade física dentro dos níveis desejados, ela deixa de gastar depois com cuidados em saúde. E quando a gente vai pensando isso, né, teve uma vez que teve se determinou em São Paulo uma política pública de não colocar saleiro na mesa de restaurante. Foi uma gritaria imensa, um grito pela liberdade do sal, mas ninguém olhou, né, qual é o principal fator de risco alimentar para doença cardiovascular no mundo, Global Burden of Disease 2019, quando você vai olhar o principal fator de risco, sódio. E é o principal, maior e assim, disparado na frente do segundo, que é consumo de vegetal. Então, só de limitar o consumo de sódio, a gente evitaria uma quantidade imensa de infartos, de acidentes vasculares, que estão enchendo os hospitais. Então, às vezes, até tem esse ponto, né? A educação, ela também deveria ajudar as pessoas a compreender quando esse tipo de política pública tem um impacto vai ter um impacto muito grande na saúde dele, né? Veja, o Uruguai, a gente não tem saleiro na mesa lá. E a população não chiou. Porque qual é a diferença do Uruguai para a gente? É que lá, na América Latina, é o país com a maior concentração de pessoas com curso superior. Entendeu? Então, você vê que tem uma relação entre você adotar a política pública para você e a sua formação, a sua cidadania, eu acho, entendeu? Agora, e também me incomoda um pouco, Luiz, pensando nisso, o quanto nós somos estimulados a consumirmos medicamento, que é uma outra coisa que parece até que tem uma política para fazer você usar medicamento. Automedicação, a dizer para a vizinha que você tomou e que deu certo. Quer dizer, isso também tem a ver com a educação. Como que eu tomo um remédio que a minha vizinha tomou e eu acho que ele vai me fazer bem? Entenderam? Então, assim, tem um pouco de letramento, né? Uma palavra atual, letramento, né? Isso, existe uma banalização, né, da medicação, como se não fosse necessário nenhum conhecimento para prescrição. E a gente viu até isso acontecer aí durante a pandemia de Covid, né? O uso de remédio sem evidência nenhuma, o quanto de problema isso aparece, como se também o saber especializado para poder lidar com isso, que tem tanto risco, medicação tem muito risco, como isso é banalizado. Também porque você vê, né, Rosuíta, eu não gosto, eu sinceramente, as pessoas às vezes fazem umas expressões assim, food is medicine, sport is medicine, isso americano tem muito lá na MEV americana. Eu arrepio quando eu escuto falar que a alimentação é remédio, que exercício é remédio. Não é. Exercício, alimentação, sono, é vida. Quando a gente faz essa comparação, a gente quer dizer que o remédio, então, é o que é o potente para mudar a saúde. E eu quero fazer uma substituição, assim, eu vou trocar esse remédio por outro remédio. Mas no fim, eu estou dizendo a mensagem que o que muda a sua saúde só pode ser remédio, né? E a gente vai desacreditando a ideia do autocuidado, da autogestão. Existe uma alienação do paciente, do cidadão, da capacidade dele de autocuidado da saúde dele. Agora, Luiz, eu fico pensando, né, Marcelo, assim, num país tão desigual como o nosso, né, que provavelmente o primeiro objetivo de muitas pessoas desse país ao acordar de manhã é comer o que der para comprar, é muito desafiante a gente tentar algo com ela que não seja, que também não diga para ela alguma coisa para além disso, né? Por isso é que eu penso que, do ponto de vista da construção da MEV como uma política pública, provavelmente, num primeiro momento, eu estou pensando aqui, num primeiro momento, talvez a gente precisasse escolher, não escolher uma população, mas provavelmente a gente teria que entender onde que nós vamos propor, qual setor nós vamos propor, porque tem um setor da população que antes da MEV
é a vida. E a vida não. A vida, assim, eu preciso comer para eu sobreviver. Eu faço uma crítica grande, assim, e a gente tem discutido isso muito, que é a medicina do estilo de vida se ausentar da discussão da desigualdade social. A gente não pode discutir estilo de vida e não falar nada, como se não existisse essa questão. A gente tem que dizer isso. Antes de ter um estilo de vida, eu preciso ter uma vida. Às vezes os alunos trazem isso, e tal estilo de vida, fala assim, antes você olhou a vida da pessoa? E eu acho que quando a gente pensa em dizer que a medicina do estilo de vida, ela pode impactar a saúde das pessoas, junto com isso tem que ir o recado, né? Essa saúde, ela só vai funcionar se a gente reduzir as desigualdades. É uma coisa que, inclusive, hoje é indicador, né? A gente tem visto aí nas coberturas que a gente tem feito dos congressos que o estilo de vida é um indicador de desenvolvimento social, né? Ele é um bom ponto para você entender qual que é o grau de desenvolvimento daquela população, justamente porque ele indica acessos, oportunidades de escolhas, o quanto você vai se familiarizando ou não. Rosa, eu queria te fazer uma pergunta, né? Assim, a gente está aqui 3 gerações. Você é uma pessoa comum na formação do Luiz e na minha. Tem uma trajetória grande na formação médica. Eu, pessoalmente, estou num momento muito feliz, né? Porque uma das coisas que mais me dá prazer é me tornar educador, me construir educador. E tem 2 pessoas que têm grande influência nesse processo. E eu queria trazer a conversa um pouquinho nesse rumo. Do que você tem acompanhado aí, desde construção de escolas médicas, construção de cursos, estruturação de currículo, o quanto a gente pode entender a MEV como também uma ferramenta de ensino e o potencial disso como transformador da sociedade. Olha, Marcelo, nossa, a gente tem visto cada coisa tão esquisita, né, meu filho? Muito esquisita, né? Em todos esses lugares que você citou aí. Eu fico pensando que as escolas médicas, eu não sei se vocês não vão se lembrar, mas vocês provavelmente ouviram alguém lá da nossa área falar. Tinha um professor da UFMG que falava que era mais fácil mudar um cemitério do que uma escola médica. E ele tem razão. Ele tem No razão. cemitério tem Eu mais, nunca mais discordei, movimento e mais desejo de mudança. eu nunca discordei dele, viu, Luiz? Nunca tive argumento para discordar dele, porque assim, é impressionante o tanto que nós gostamos dos lugares seguros do ponto de vista de não mexe comigo, não, por favor. E existe uma geração toda que prefere isso, que prefere lugares seguros do ponto de vista de que não mexa porque eu não consigo. Esses dias eu estava fazendo essa reflexão, Marcelo, porque os alunos do PET aí da medicina resolveram me entrevistar. E aí eles me fizeram uma pergunta que me levaram a dar a resposta que eles queriam, não que eles queriam, mas a resposta para eles. Eu fico pensando que eu comecei a dar aula em 86. Se eu não fosse uma pessoa flexível, que eu acho que eu sou, eu teria sofrido muito, porque eu tive que me adaptar a várias coisas, inclusive ao estilo da turma. Nós tínhamos turmas em 86 que eram muito diferentes da última turma que eu dei aula aí na faculdade. Se a gente não tem flexibilidade, nós não conseguimos continuar sendo bons professores, porque as turmas mudam muito. Então, o lugar da escola médica, para mim, é esse lugar meio parado, meio engessado, de pessoas que não conseguem movimentos, porque elas se assustam muito com os movimentos que elas têm que fazer, porque elas têm que colocar em jogo o que elas tinham como certeza, como normalidade. Nada disso nós temos mais. Para algumas pessoas é insuportável a incerteza ou a insegurança. Eu considero que essas duas coisas fazem parte da vida de qualquer indivíduo. Ai, se a gente se sentir seguro. Ai, se a gente se sentir com muitas certezas.
a gente não consegue mudar absolutamente nada. Então, eu acho que esse locus do ensino, ele é isso. Ele é um mundo de certezas. Porque a gente ouviu muito, e vocês também ouviram. Ah, não, deixa desse jeito que está dando certo. Certo para quem? A pergunta é: certo para quem? Né? É para os alunos, é para mim, é para a escola, que tem que continuar não tendo muitas outras opções de cenários, que está muito bom quem está ali, e tem aquela outra máxima de quem sabe muito ensina bem, e a gente sabe que isso não tem absolutamente nada a ver. Então, isso me preocupa muito, mas eu acho que a medicina do estilo de vida é uma grande alavanca para essas mudanças que a gente teria que fazer nas escolas médicas. Para mim, se ela fosse considerada uma política de educação, eu acho que nós avançaríamos assim séculos. Agora, eu não sei como é que vocês avaliam, vocês dois que estão em escolas médicas, o Luiz, de onde eu conheço, eu não sei se você está em Araguari, Marcelo, assim, qual é a disponibilidade das escolas médicas, né, de receber uma cadeira ou um entendimento de que isso vai fazer bem para o futuro do país, vai fazer bem para a população. Qual é o grau de comprometimento social e de responsabilidade social que as escolas têm? Ela vai até a graduação e depois eu coloco a pessoa no mundo e ela se vira, ela se adequa? Ou eu vou disponibilizar para ela a possibilidade dela ter um outro olhar? Sabe? Eu fico encantada se a gente pudesse ter uma escola que adotasse a medicina de estilo de vida como a centralidade daquele ensinamento ou daquela escola. O que eu acho mais grave, Roswitha, é assim, a gente acompanha discussão da ABEM, discussão no Ministério da Saúde, a gente vê a questão das várias escolas, é que as pessoas não percebem ou não querem perceber que o modelo inteiro ele está errado, né? Ele está destinado à falência, ele está adoecendo as pessoas, a gente vê adoecimento cada vez maior de estudantes, ele não orienta para a vida, ele é centrado em uma coleção de doenças e não no tratamento mesmo, no cuidado das pessoas, e acaba que culturalmente, e aí é o problema talvez porque não mude, né? Porque o modelo é autoperpetuante. As pessoas são criadas dentro desse modelo e elas voltam para poder continuar fazendo esse mesmo modelo e não conseguindo enxergar que eles estão repetindo os mesmos erros, pedindo coisas que manterão a situação no mesmo lugar. Então, eu vejo como muito grave a forma como nós formamos médicos, futuros médicos hoje. Né? E o que eu vejo interessante na medicina do estilo de vida é que ela arranca o eixo do lugar. Eu não consigo fazer medicina do estilo de vida se eu não mudar a cabeça. Eu até falo muito, não adianta você juntar, né, medicina do sono, nutrologia, tratamento de dependência química e falar que isso é MEV. Existe uma filosofia completamente diferente. Ela obriga você a entrar numa crise de sentido do que é ser médico. E aí eu vejo como, eu vou falar de onde eu tô. A gente aprovou a disciplina de medicina do estilo de vida optativa desde 2018, Roswitha. Hoje eu não dou ela, não estou dando essa disciplina porque eu estou na gestão, no hospital, na EBSER. Mas os alunos pedem. Hoje mesmo a coordenadora do curso, Luiz, volta a dar disciplina. Os alunos querem, mas a maior parte das pessoas não tem noção, não tem noção do que é isso. Eu vejo como muito triste, sabe, Roswitha, assim, quando você vai conversar com um aluno, entrando no internato, no final da formação dele, e ele nunca viu uma discussão sobre manejo de estresse, ele nunca viu uma discussão sobre sono, ele nunca, ou raramente, ele viu uma discussão sobre atividade física de verdade.
Ele escutou assim: fazer atividade física pode ajudar aí na hipertensão, mas vamos discutir aqui os beta-bloqueadores? Que é assim que funciona hoje. Só cita: "Ah, o paciente pode fazer atividade física, mas vamos discutir os diuréticos?". Então existe o desejo, porque eu também vejo que existe uma necessidade até de em primeira pessoa do estudante, para ver como que é uma tendência. Semana que vem eu vou dar uma aula de medicina do estilo de vida para uma liga. Na outra semana, a IFSMA já me pediu para poder também dar uma palestra de medicina do estilo de vida. Então existe o desejo do estudante. O problema é que a estrutura, né, filosófica, sociológica da escola médica está no lugar errado. Eu tenho a impressão de que é um movimento de implosão que vai acontecer, na verdade, né? Porque o modelo médico, o modelo de educação médica tradicional, ele não encaixa com as necessidades das novas gerações, né? O novo aluno, a gente escuta isso entre os pares que são professores e que acabam sendo preceptores, há uma crítica muito grande à geração, né? Só que, assim, esse não é uma coisa, não está no seu poder controlar isso, né? É essa geração que, na verdade, vai arrastar e forçar com que a estrutura mude, porque não vai conseguir comportá-la, né? Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Luiz, eu queria te perguntar uma coisa. Há algum movimento de vocês que estão mais perto da MEV de, por exemplo, ter programas de residência médica? Sim, isso é algo que já tem sido pensado fora do Brasil. Fellow, residência médica, algumas escolas médicas nos Estados Unidos, elas já entendendo que precisa fazer parte, aliás, Rosuíta, a MEV já se tornou uma política pública nos Estados Unidos, com a Casa Branca, inclusive, destinando, né, recurso para formação de médicos em medicina do estilo de vida. Lá, devido ao impacto, né, que o estilo de vida tem, em 2017 foi o primeiro ano, e daí para frente seguiu, que o americano, a nova geração vive menos do que a geração anterior. Então começou um decréscimo do ganho de expectativa de vida a partir de 2017. Então isso se tornou algo muito urgente nos Estados Unidos. E a gente já tem escolas médicas nos Estados Unidos que elas começam com MEV. O aluno, em vez de estudar anatomia, vai para a cozinha. Ele começa entendendo primeiro o que é vida, estilo de vida, para depois tratar as consequências disso. Eu e o Marcelo, conversando com a ELMO, a Organização Europeia de Medicina do Estilo de Vida, eles estão criando lá um programa, né, Marcelo, de imersão para você ir fazer treinamento lá. É na Suíça? Marcelo, você lembra? Não, Na é na Suécia? Bélgica. Na Bélgica. Na Bélgica. E aí, essa é uma tendência que fora do Brasil, ela é muito forte, né? Essa questão de incorporar a MEV, entendimento disso como ciência, entendimento disso como algo de valor, né? Que aqui, na nossa percepção, a gente lida com pessoas de diferentes origens, né? O tempo todo, a gente já tem gente de todos os estados brasileiros, né? Passando por A gente nós. já tem pelo menos um A gente, aluno de cada estado. a gente consegue ver que há um desejo mesmo forte disso, mas a estrutura ela ainda barra, né? E eu acho que é uma mudança que vai acontecer de fora, forçada, né? E não de dentro, como poderia ser muito melhor, né? E muito mais potente se fosse de dentro. Se, por exemplo, na nova DCN,
junto, que é as diretrizes curriculares comuns, né? Do mesmo jeito que eu tento orientar o curso para atenção primária, que eu coloque comportamento de saúde como sendo uma coisa que precisa acontecer, né? Precisa ser compreendido, né? A gente não tem no Brasil uma cultura de psicologia médica, por exemplo, que possa ser introduzida como ciência, como área, como campo de estudo, como outros lugares têm, né? Se você procurar, você vai ter isso na base, né? Ter uma psicologia médica que não seja uma psicologia médica que vai discutir questões, como a gente vê, que estão ligadas muito mais à preparação para entrada na saúde mental, mas uma psicologia Sim, médica que fale do comportamento. Comportamento, porque justamente. saúde é isso, saúde é comportamento. O que que uma política pública faz? A política pública age sobre o comportamento da população, não é colocando barreiras ou facilitações para os comportamentos que se deseja que ocorram, né? Quando a gente falou do tabaco, né? Quando você faz uma política pública, na verdade, você está desenhando barreiras para aquele comportamento de fumar, aumentando o preço, diminuindo a disponibilidade, colocando algo aversivo, criando uma pressão social, mudando as normas. É uma forma de fazer, né, mudança de comportamento, essa criação, por exemplo, do envergonhamento, né? O aversivo do comportamento. Então, é comportamento, né? Política pública é agir sobre comportamento. Eu acho que, aí trago uma coisa aqui, uma autora que a gente gosta muito, que é a Susan Mitch, professora da Universidade de Londres. Ela traz uma questão que é o fato de que as políticas públicas, às vezes, elas, apesar de baseadas, né, nascem da epidemiologia, quando elas são construídas, elas não levam em consideração as técnicas de mudança de comportamento que são baseadas em evidência. Aí, assim, tá, eu quero fazer algo. Eu tenho a epidemiologia que mostra que o problema existe, mas na hora de criar a política pública, falta o especialista na ciência do comportamento para dizer como fazer. Nos Estados Unidos, e primeiro na Inglaterra primeiro, tem o que eles chamam de Nudge Office, que é o escritório de ciência do comportamento para ajudar a desenhar a política pública. E aí eles vão usar a ciência da economia comportamental, de técnicas baseadas em evidência para auxiliar o legislador, auxiliar o gestor a criar uma política pública cientificamente armada, não só cientificamente baseada. Que ele o motivo veio da ciência, mas o meio também. E aí saber escolher qual o alvo do comportamento. Como, por exemplo, funciona mais aumentar imposto ou reduzir publicidade? A ciência do comportamento mostra qual que vai funcionar mais. E aí talvez você não precise ficar tirando em todos os lugares, mas naquele que funciona melhor. Na cadeia, né, o que que é mais vulnerável, né? O ponto que é mais vulnerável, né? Isso. Essa que é a questão. Isso aí, Rosuíta. A Nossa, gente gente, eu estou tão feliz de estar aqui aprendendo com vocês, isso é tão bom. todos estamos aprendendo com Fico todo muito mundo. feliz mesmo, sinceramente. Vocês dois são pessoas que eu gosto muito, né? Acho que eu estou numa fase da minha vida que eu faço declarações assim, porque eu acho que a gente vive de afeto mesmo, né? No final das contas. Então, eu falei que depois que eu fiz uma certa idade, eu não nego afeto para ninguém e faço declarações, entendeu? Públicas, privadas, de todas as formas. E foi muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. Vocês são pessoas muito especiais. Obrigado, Rosuíta. E foi muito bom trazer também, né, a oportunidade de trazer para o nosso público, né, uma visão de uma pessoa que tem uma experiência, né, de ter visto, de atuado, né, e estar ainda. Você está num lugar aí que tem um peso importante, né, como a gente disse, hoje os hospitais federais são os que formam mais profissionais de saúde especializados, né, de especialização, residência médica. Então tem uma influência muito grande, né, o seu pensamento, né, como que você poderia contribuir aí e ver essa visão. Então gostaria de te agradecer muito e aproveitar e agradecer por tudo que você ensinou também para a gente, né? Tá bom, foi de coração que eu fiz tudo. Também agradeço, Rosa. E eu acho que, assim, para um professor, esse momento é um momento muito legal, né? Porque, assim, o fato de existir PEV Brasil, o fato de estarmos aqui, né? Você é personagem disso também, né? Da construção e do quanto isso vai ecoando
e crescendo, né? Então, muito obrigado. Foi um presente, acho que para todos nós, né? Esse momento. E, Tá bom, obrigada, gente. e Valeu espero que mesmo. você que está ouvindo o MavRec aí se sinta também, sinta o calor desse afeto, né? A nossa tribo da Mav é feito disso, né? A gente começou a Mav Brasil dizendo que a medicina do estilo de vida era uma revolução da saúde. Mas aí, depois de 5 anos, a gente chegou à conclusão que revolução mesmo é amar, né? É amor que faz revolução. Sem amor, você não consegue querer cuidar de ninguém, né? Você não vai colocar o paciente na centralidade, você não vai se preocupar com a vida dele. Então, hoje a gente já tem essa conclusão, que esse amor ecoe aí, né? Ecoe o amor que a gente coloca ensinando, cuidando, vai ecoando aí na eternidade, contaminando outras pessoas. Então, foi essa a nossa discussão com a professora Rosuíta Fratari Bonito, né, querida professora nossa, sobre políticas públicas e vários pensamentos sobre como a MEV pode se tornar uma política pública, como a MEV pode influenciar a educação médica, várias coisas para a gente pensar. Até o próximo episódio do MEV Rec.